Samira, por quanto tempo então leva essa gravidez psicológica? Olha, tem casos que pode chegar até a começar a imaginar até que está em trabalho de parto. Então, passa ali até os 9 meses e às vezes entra em trabalho de parto sem estar em trabalho de parto, né? Aí chega no hospital e não tem nada, né? E aí isso causa ainda mais problemas psicológicos. Muito comum isso? Não, não é muito comum. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, diz que é um caso a cada 22 mil gravidez, tem um caso de gravidez psicológica. Quais são as principais causas? Emocionais, né? É muito interessante. A gravidez psicológica, ela é uma grande prova, por exemplo, né, que as questões emocionais, elas têm muito poder, né? Quem nunca viu de perto, eu já tive a oportunidade de ver um caso de perto no meu ensino médio. Eu estudei numa escola técnica federal, que para você entrar, você só entrava no primeiro ano do ensino médio. E muita gente naquela época ainda era permitido, hoje parece que não é mais. Muita gente que já tinha feito o ensino médio entrava novamente. E aí tinham muitas pessoas mais velhas, assim. Aí tinha uma colega minha que ela tinha ali mais de 25 anos na época, e ela era uma dessas que tinha entrado para depois que já tinha terminado o ensino médio. E aí ela era casada há uns anos já, e aí ela apresentou uma gravidez, e a gente achava estranho que, assim, a barriga cresceu e tudo, mas nada mudava no corpo dela. Ela ficou falando dessa gravidez o tempo inteiro, e aí mudou assim, só a barriga cresceu um pouco. Só que aí passaram meses, a barriga parecia de 4 meses, assim, chegou até parecer uns 4 meses. Depois dos 4 meses, ela não cresceu mais. E aí foi chegando ali no 8º mês, mais ou menos, a gente sempre comentava, mas a barriga de fulana não cresce, né? Parou ali no tamanho ali de 4 meses e não cresce mais. E a gente achava estranho, até que um dia, num setor, que era curso técnico, num setor da área técnica, um colega nosso deu um susto coletivo, assim, né? E ela estava no meio. E aí, na hora que ele deu o susto, aí ela entrou em pânico, começou a chorar e tal. E aí o menino ficou super culpado, que esqueceu que ela estava lá, que tinha essa questão da gravidez. E aí ela foi levada ao hospital, e quando chegou no hospital foi constatado que ela não estava grávida, que ela não tinha perdido, que ela achou que tinha perdido, e começou a falar que... E ela ainda ficou sem falar com ele. A gente formou e ela ficou sem falar com ele, porque na cabeça dela ela tinha perdido. E aí, não sei se ela fez tratamento psicológico na época, mas ela ficou sem falar com esse colega nosso, mas foi comprovado lá, os professores fizeram até uma reunião com a gente, uma reunião com um rapaz que ficou muito culpado, dizendo que não tinha nada, que era gravidez psicológica. Então, ainda vi de perto, né, nessa época. Mas é impressionante você ver, assim, né? Os seios cresceram, né? Enfim. Então, o que é que acontece? É emocional. Muita gente pensa, por exemplo, vou explicar a partir, por exemplo, da depressão. Tem muita gente que acredita que a depressão pode simplesmente ser causada por uma questão química, ou seja, falta dos hormônios que causam prazer e alegria no cérebro. Mas é o contrário. Quando você está deprimido, vai prejudicar a produção desses hormônios, então desses neurotransmissores, e aí vai diminuir a quantidade deles no cérebro, desses hormônios, né, que causam prazer e alegria, que é a endorfina, a dopamina, a serotonina. Então, não é que a falta simplesmente pode acontecer, por exemplo, a partir de uma doença, a falta desses neurotransmissores, né, desses hormônios. Mas se não for uma questão de uma doença, né, realmente vai ser provocado pela tristeza excessiva ali, né? Enfim. E a mesma coisa é a gravidez psicológica. Geralmente acontece com 2 públicos, que vai ser ou pessoas que queriam muito ter filho e não conseguem, que era o caso dessa minha colega, ela vinha tentando gravidez há muito tempo, ou pessoas que não querem ter filho e aí teve alguma relação de risco e fica com isso na cabeça e aí começa a imaginar, mesmo que faça o teste, não acredita. A única coisa que a gravidez psicológica não consegue mexer, né, é o exame de beta-HCG, por exemplo, né, que é aquele exame de sangue que faz para saber se está grávida ou não, ele não mexe naquilo ali. Então, sempre que você fizer o exame, vai dar negativo. E nos exames de imagem também não vai aparecer nada. Mas tem mãe que chega a ter leite, né? Tem mãe não, né? Tem mulher que chega a ter leite. E não, mas é tudo psicológico.
Então, são esses dois perfis, né? Aquela que está com medo e aquela que tem muito desejo. E aí, ela vai começar a ter esses sintomas que são provocados por fatores emocionais.